estudantes, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula, hoje de língua portuguesa. E eu, a professora Mauricéia Joana, como sempre aqui com vocês. Nós hoje vamos trabalhar o tema como identificar a ideia central de um texto. Vocês sabem que a gente vem trabalhando, textos variados durante todas essas aulas, e hoje eu vou trazer mais um texto para vocês e a gente vai trabalhar a ideia desse texto. Quais são as ideias centrais? O que é que esse texto apresenta? O que é que a gente pode compreender do texto? Então, é isso. Mas, para iniciar a aula, a gente vai começar com os recadinhos rotineiros, os recadinhos diários. Vamos começar falando do horário da nossa aula, que começa sempre às 7h30. 7h30 da manhã, na TV Nova Nordeste, canal 22.3. Se você já está aí me vendo, com certeza já sabe disso. Para os que ainda não sabem, divulguem. Fala aí sobre o horário da nossa aula, começa às 7h30 da manhã na TV Nova, canal 22.3 e tem reprise à tarde. Não esqueçam, então, pode assistir agora, pode assistir mais tarde, a oportunidade é que não falta, tá certo? Também a gente sabe que pode acompanhar a aula pelo aplicativo do Educa Recife. Então, se você tem aí seu smartphone, o seu tablet, você pode baixar o aplicativo, tá certo? E assistir a aula pelo aplicativo, que é, inclusive, muito mais interessante. Por quê? Porque pelo aplicativo você não só acompanha a aula, mas também participa dela através do chat. Então, se você ainda não baixou o QR Code, está assistindo pela TV e já está com o seu tablet ou tem a oportunidade de assistir pelo celular, aproveita o QR Code que está na tela e baixa o aplicativo do Educa Recife para assistir por lá. Vai ser muito mais divertido. Você vai conseguir, se você é do 4º ano, você consegue acessar essa aula. Se você é do Acelera, você consegue acessar essa aula enquanto estudante e aí vai participar, tá certo? Mas também, se não conseguiu aí nem pela TV ou pelo aplicativo, ou precisou sair ou algum outro motivo, você também sabe que nossas aulas estão todas lá arquivadas no YouTube. Então, você pode assistir pelo canal do YouTube, assina o nosso canal do Educa Recife, acompanha as aulas, assiste, todas as aulas estão lá, inclusive você também pode participar. Coloca lá nos comentários suas dúvidas, se você gostou, se você não gostou, o que é que você está achando, se tem alguma dúvida que a gente vai, te explica, te orienta e não esquece também de dar aquele like, porque é bem interessante. E aí a gente sabe que vocês estão aí chegando junto, acompanhando, tá certo? Enfim, é isso aí, nossos recadinhos diários. E aí a gente também lembra o quê? Nós estamos aqui no estúdio hoje com a companhia de sempre da professora Márcia, que vai fazer essa interação com vocês. Tudo bem com você, professora? Olá, professora Mauricéia, tudo ótimo? Uma ótima semana para vocês que estão aí nos assistindo. Aqui, Mauricéia, nós temos aqui já a Williane, então seja muito bem-vindo, Williane, é um prazer tê-la aqui conosco. E o restante, Como eu sempre digo, minha gente, bate palmas, chama essa coragem, vem embora pra cá. Tá bom? Fica coladinho. Olha o galo cantando para vocês não perderem a hora, viu? Vamos embora. Eita, que esse galo hoje tá bem-vindo, viu, Mauricéia? Professora, esse galo, ele é bem pontual. Já percebeu que Carijó já entrou no espírito do estúdio. Ele chega na hora, ele acorda os meninos. Vamos, gente. Carijó realmente merece esse contrato, professora. Seja muito bem-vindo, Carijó. Acorda aí esse povo para ver se, além de Williane, chegam os outros, para que ela não fique só. Olha, Maurício, eu não digo, no instante apareceu aqui, a Yasmin, a Ana, esse galo faz milagre. Minha gente, eita, que Carijó é bom demais. Ótimo, Carijó, que bom. Mas além de Márcia, além de Carijó, nós também temos a Jéssica, que é a nossa intérprete de Libras, que está hoje fazendo a tradução desta aula para a linguagem brasileira de sinais. Então, você também, Jéssica, seja muito bem-vinda para que a gente possa, assim, fazer uma aula bem dinâmica, bem alegre e bem interativa. E para tudo isso, a gente precisa da ajuda da nossa produção, não é isso? Porque sem eles, a aula, assim, não fluía de forma tão boa, tão interessante. Então, obrigada, produção. E também sejam bem-vindos a mais uma semana, Vamos lá na luta. Enfim,
Recados dados, todo mundo muito bem apresentado. Carijó já chegou aí com toda a força. Vocês também estão aí no chat, já chegaram, Ana, Williane, sejam muito bem-vindos e vamos trabalhar. Hoje, a gente, como sempre, eu falei para vocês, vou trazer um texto. É um texto diferente, a gente ainda, eu acredito que não tenha lido aqui. E vamos focar, claro, na leitura, pronúncia, entonação, para que a gente possa desenvolver bem esta leitura. E aí, o que é que a gente vai estudar? Nós vamos conhecer um conto tradicional, né? E vamos identificar a ideia central desse texto. Então, hoje, a gente vai focar nesses dois pontos. Conhecer esse conto, é um conto tradicional. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente já falou sobre o que era um conto tradicional. E eu vou trazer essa memória, vou relembrar, vou resgatar. E a gente vai identificar neste conto a ideia central do texto. E é isso aí, a gente vai trabalhar esses pontos, tá certo? Então, vamos iniciar com a nossa hora da leitura, porque é através dela que a gente vai desenvolver as nossas ideias hoje. O texto que eu trouxe para vocês hoje é um conto bem tradicional e que talvez vocês já conheçam. O nome do conto é As Três Fiandeiras. As Três Fiandeiras. Será que vocês já ouviram esse conto? Será que já leram? Se não, vocês vão ter a oportunidade de ler, com certeza, porque é um conto que faz parte do material que vocês receberam aí na escola, ou que ainda vão receber, está chegando aí na escola de vocês. Então, é o material do Aprender Sempre e vocês têm esse conto aí neste material, não é? Então, se você já conhece esse conto, coloca aí no chat para a professora Márcia, que ela vai me dizer se vocês já conhecem, se vocês não conhecem. As Três Fiandeiras. E enquanto vocês estão aí respondendo, eu quero saber se vocês sabem o que é fiandeira. O que é uma fiandeira? Será que vocês sabem o que é uma fiandeira? Olha, professora Márcia, eu vou já começar amanhã balançando, sacudindo você. Você sabe o que é uma fiandeira, professora? Eu sei o que é eu sei o que é uma fiandeira, viu, professora Mauricéia? Mas eu não vou contar não, porque eu quero que os nossos estudantes descubram aí, ó, no texto, porque esse texto é muito legal. É verdade, é verdade. Então, contem aí pra gente se vocês conhecem o texto, se vocês já leram, se vocês já ouviram. E aproveita e já vai dizendo aí o que é uma fiandeira, porque você está vendo aí que o menino da tela, ele está com dúvida. E que bom que a professora Márcia não teve dúvida nenhuma, ela sabia o que era uma fiandeira. Provavelmente ela já conhece essa história, ela já deve ter lido a história. E enquanto vocês respondem, eu vou aproveitar e ajudar vocês fazendo aí a leitura do conto, tá certo? As Três Fiandeiras. Antes, eu vou dar mais uma chance. Alguém falou alguma coisa, professora? Sabe o que é a fiandeira? Já leu a fiandeira? Não falaram não, viu? Só deram bom dia, inclusive, viu? Deram bom dia aqui, foi a Yasmin para a Jéssica, viu, Jéssica? Bom dia. Ah, agora, Mauricéia, a Yasmin disse aqui, ó, que fiandeira é a costureira, Mauricéia. Tá quente. Tá quente, mas não tá muito não, viu, Yasmin? É por aí, tá chegando junto, mas vamos lá. Eu vou aproveitar e mostrar aí essa imagem para vocês, que é mais uma dica. Veja que aí tem muitas mulheres numa atividade, e esta é a atividade de fiar. Então, o que seria uma fiandeira? Será que por esta imagem que está aparecendo aí, dessas mulheres trabalhando, vocês têm a ideia real do que é uma fiandeira? Não é uma costureira, porque a costureira, ela já pega o resultado da fiandeira. Ela já pega o trabalho pronto. Aí ela vai fazer a roupa. Mas a fiandeira faz uma coisa que precede a roupa pronta. Então, nessa foto aí que eu mostrei, tem essas mulheres trabalhando nessa função de fiar. Então, o que seria uma fiandeira? E o nome, né, Mauricéia? O nome, né? Fiandeira, né? Isso. Fiandeira já dá outro spoiler, né? Já dá outra dica. Mas eu trouxe para vocês aí as respostas, para vocês já ficarem por dentro. As fiandeiras, elas transformam o algodão em fios, em tecidos, ó. Fiandeiras. Está aí produzindo fios, criando fios. Então,
Professora, o tecido é feito de algodão? Alguns tecidos são, muitos tecidos são. Então vem lá o algodão bruto, né, feito lá, vindo lá da agricultura, e as fiandeiras transformam esse algodão em fios. E depois elas usam outra maquininha para transformar esses fios em tecidos. E essas maquininhas, uma se chama roda e a outra chama tear manual. E aí, com esses dois materiais, as fiandeiras faziam tecido. A roda fazia o fio e o tear fazia a trama, conseguia produzir todo aquele tecido. Agora, observem bem como eu estou falando. Eu estou falando no verbo passado. Significa o quê, gente? Que hoje em dia as fiandeiras, elas não, assim, essa profissão não está mais no auge. Por quê? Porque existem as indústrias de tecelagem. E as indústrias de tecelagem é que fazem esses trabalhos. Ainda existem fiandeiras, professora? Claro, mas aí já não é mais elas não são mais as responsáveis para produzir os tecidos como eram antigamente. Existem algumas comunidades de fiandeiras, em Minas Gerais existe uma comunidade muito atuante ainda, mas na verdade, a maioria dos tecidos, eles são agora produzidos nas indústrias de tecelagem, de tecidos. Então, isso aí. Mas, nesse conto, as fiandeiras ainda eram muito atuantes, porque as mulheres, elas tinham essa missão de produzirem os tecidos para a confecção de roupas. Ficou claro aí? Então, agora você já sabe do que vai tratar o texto As Três Fiandeiras. E sabendo disso, vamos aproveitar e fazer agora a leitura. Olha só, o título é As Três Fiandeiras. Uma moça bonita e prendada não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador rico e solteiro, que dizia só casar-se com a melhor fiandeira da cidade. A moça, sabendo essa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo fiá-lo todo num só dia. O homem ficava pasmado vendo uma moça tão trabalhadora. Não dando inteiro crédito ao que ouvia, uma manhã em que a moça apareceu para mercar um pouco de linho, disse-lhe em tom de brincadeira: moça, se esse linho é fiado num dia, sem entrar pelo serão, leve-o sem pagar. Irei ao anoitecer ver a sua tarefa. A moça voltou para casa muito aflita com a promessa, porque não podia fiar o linho num dia, nem a metade da porção que trouxera. Pôs o linho nas rocas e começou a chorar sem consolo. Quando estava assim, ouviu uma voz trêmula dizendo: por que chora, minha filha? Levantou a cabeça e viu uma velha, corcovada, olhos grandes e queixo feio. Contou o que lhe sucedia e a velha disse: vá cuidar dos seus afazeres, que eu vou ajudá-la um pouco. A moça foi. E quando acabou, todo o linho estava afiado e pronto. A velha disse: se você casar, eu virei as bodas. E não se esqueça de chamar-me minha tia por 3 vezes. A moça prometeu. Quando o mercador chegou e viu o linho fiado, ficou assombrado. Gabou muito a moça. E no outro dia, mandou uma porção maior ainda de linho, dizendo que voltaria para ver o resultado. Eita, a moça pôs-se a chorar sem parar. Outra velha apareceu, parecida com a primeira, e fiou o linho muito rápido, enquanto a moça cuidava do serviço de casa. E ao despedir-se, fez o mesmo pedido que a primeira velha fizera. Vocês lembram qual era? Se você casar, eu virei as bodas. E não se esqueça de chamar-me minha tia por 3 vezes. Ainda uma vez, o mercador visitou a moça e não teve palavras para elogiar o quanto ela fizera num dia. Mandou de presente ainda mais linho e o mesmo pedido. A moça voltou a lamentar-se
E uma terceira velha, parecida com as outras, apareceu. E tudo se passou como de costume, linho fiado e promessa feita. O mercador veio visitar a moça e pediu-a em casamento, marcando-se o dia. Como um dos presentes de noivado, ele recebeu a noiva muito linho para fiar, e rocas, fuso, dobadoras e mais apetrechos. A moça estava desesperada com o seu futuro. Ficou pensando em como ela ia fazer para fiar todo aquele tecido que aquele marido estava lhe dando de presente. Quando acabou de casar, surgiram na porta as três velhas juntas. A moça, lembrada do que prometera, recebeu-as muito bem, tratando-as por tias, oferecendo comida, bebida, assento e fazendo toda a sorte de agrados e oferecimentos. O noivo não tinha como esconder o espanto que lhe causava a afeição de cada uma das velhas. Não se contendo, perguntou: por que as senhoras são assim, corcovadas, olhos esbugalhados e queixos para fora? Foi alguma doença? Não foi, senhor sobrinho, responderam as velhas. Foi o fiar que nos deu essas peixes. Fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas pela posição, olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feios pela tarefa com os tormentos. O noivo não quis mais saber de rocas, fusos e dobaduras. Agarrou tudo e atirou no meio da rua, dizendo que jamais sua mulher havia de pegar num instrumento que a faria tão feia. Viveram muito felizes e às vezes as tias iam visitá-los e eram muito bem recebidas. Então, esse texto aí, ele foi adaptado de um conto, né, dos irmãos Grimm. Eu já falei sobre eles aqui, né? Os irmãos Grimm foram um dos grandes, assim, percussores, né, divulgadores desses contos tradicionais. E o conto tradicional, ele é um conto que foi contado de uma pessoa para outra, é uma história narrativa, é um texto narrativo, e ele vai sendo contado de geração por geração. Às vezes, esses contos eles vão sendo mudados, as versões vão sendo mudadas. E aí, da época que os irmãos Grimm falavam os seus contos, né, criavam seus contos até hoje, essas histórias já tiveram muitas mudanças. Mas o objetivo principal delas era trazer ensinamento às pessoas. Então, como eles eram contados de forma oral, muitas vezes eles eram mudados de acordo com o ensinamento que queria ser passado. Mas a história era basicamente assim, eles começavam contando uma história que às vezes tinha alguma coisa assim de verdade do que acontecia no povoado, mas que na verdade era muito de imaginação, de ficção, para repassar conhecimentos. E era também uma maneira das pessoas divertirem-se, né? Se juntar para contar histórias, trazer contos. E esses contos iam sendo mudados, como eu disse, tinha diversas versões. Inclusive, a gente já falou sobre as várias versões de contos conhecidos. E aí, vocês conheciam o conto das Três Fiandeiras? Vocês gostaram? Diga aí o que é que vocês estão achando. Professora, os meninos estão aí falando ou estão caladinhos ainda pensando nessas três fiandeiras? A Yasmin e a Williane disseram que gostam de ler contos, viu, professora Mauricé? Então, se gostam de ler contos, eu tenho certeza que esse conto foi como uma luva. Gostaram, não foi, pessoal? Porque eu adoro esse conto, eu acho muito inteligente, né? E assim, a resolução, né? O fechamento da história, porque às vezes a gente pensa de um jeito, mas ele termina de um jeito assim que surpreende. Eu gosto muito desse conto. E Jaziel também colocou aqui um legalzinho pra gente, eu acredito que ele também, viu, Mauricéia? Gosta muito. Tenha gostado aí das Três Fiandeiras, né? E aí eu falei para vocês que hoje a gente ia conhecer um conto tradicional, que é esse, As Três Fiandeiras, e ia conversar um pouquinho sobre ele para descobrir a ideia central do texto. E a gente vai lembrar que o texto narrativo, ele é um texto
curto, né? E ele tem uma história aí que se passa, tem os personagens, tem o narrador, e às vezes o narrador também participa da história, ou é simplesmente observador. Nessa história aí, o narrador está só contando a história. Ele não participa da história, então ele é um narrador observador. Mas a gente vê aqui também que os personagens desse conto tinham dois, né? O personagem principal, né? E os outros personagens que poderíamos chamar de secundária, que era a principal era a moça, depois vieram as velhas fiandeiras. E ainda tinha também o moço, né? O mercador lá, que ia sempre, a moça ia comprar o fio para tecer, né? Mas o conflito acontecia sempre quem? Na história da moça com as três velhas que estavam ali sempre aparecendo na história. Então, a gente pode ver como personagens principais esses personagens aí, as três velhas e a moça. E qual era o desejo da moça, gente? O desejo da moça era o quê? Ela queria arranjar um casamento, não é? Ela queria arranjar um casamento. E aí, sempre na história tem o quê? Tem um conflito e tem um desfecho. Então, tinha um conflito lá, que ela não conseguia arranjar um casamento, e ela arranjou uma estratégia para casar. Qual foi a estratégia que a moça arranjou? Ela viu que tinha ali um mercador, muito interessante, era um partidão, e ela começou a criar estratégias para casar com aquele partido, né? Então, uma coisa que ele fazia era vender o fio. E como as fiandeiras eram lá prendadas e muito cobiçadas na época, então ela começou a ir lá comprar fio de tecido para dizer que era uma boa fiandeira. Mas, na verdade, quando aconteceu realmente do mercador dizer assim, será que você está fiando esse tecido mesmo? Ela se desesperou. E aí teve uma solução. Qual foi a solução? Apareceram aí as três velhas fiandeiras, né? As três velhas apareceram e ajudaram a moça no seu casamento aí, no seu intento. E esse foi o desfecho que ela conseguiu casar. Mas além disso tudo, ela ainda conseguiu se livrar dessa história de ficar o tempo todo fazendo tecido, fiando, porque, vocês sabem, né? Quando o noivo percebeu uma coisinha interessante, ele não desisto, não quero mais a minha noiva, a minha esposa fiando. Então o desejo da moça era casar, ela conseguiu, não é? Tinha um conflito. O conflito era, para casar-se com o pretendido mercador, ela precisava fiar as meadas de linho bem rápido, o que ela não conseguia fazer. Ele disse que se ela tecesse lá rapidinho, ele conseguiria. Ele casaria com ela, mas ela não conseguiu. E aí, qual foi a estratégia que ela usou? O que foi que ela fez? No desfecho, ela conseguiu, ao final ela conseguiu, né, casar, mas ela teve ajuda, não é? Ela teve ajuda. Então, em muitos contos há um conflito, ou seja, um problema que precisa ser resolvido pelos personagens. E sua resolução equivale ao desfecho da história. E nessa história, qual foi o desfecho deste conto? Qual foi o desfecho do conto As Três Fiandeiras? Vocês que estão acompanhando aí a aula devem saber, né? O desfecho foi que a moça aceitou que as três velhas fiassem em seu lugar e as convidou para o casamento, que aconteceu realmente, aconteceu o casamento. E é isso. Então, olha só, a ideia principal do texto foi essa, né? Tinha uma história, a moça queria casar e, ao final das contas, ela conseguiu esse casamento através da ajuda das senhoras, das três fiandeiras. O conto tradicional que a gente conheceu hoje foi As Três Fiandeiras. E aí eu trouxe para vocês um pequeno desafio, uma perguntinha básica, porque eu tenho certeza que vocês estão aí, assistiram, prestaram atenção e vão saber responder. Nessa pergunta, ela não está tão explícita no texto, então vocês precisam ter prestado atenção para poder responder direitinho, tá? Olha só, no final da história, o noivo jogou fora todo o material que era usado para fiar os tecidos. Não foi isso que aconteceu? Mas por que ele tomou essa decisão? Vocês sabem? Eu gostaria que vocês me dissessem aí.
que estão no chat com a professora Márcia. Hoje vocês estão caladinhos. Eu acho que deve ser porque é segunda-feira, né, professora Márcia? Eu acredito que seja, viu? Inclusive vou deixar aqui registrado, quando a gente perguntou se eles gostaram do conto, né? Que a Eliane também disse que sim, viu, professora Mauricéia? E até então eu estou esperando se eles sabem. Será que vocês que estão aí nos assistindo sabem da resposta dessa pergunta que a professora Mauricéia fez? Por que que esse rapaz tomou essa decisão de jogar todo o material de fiar na rua? Por quê, hein? Pois é, gente. Eu tenho certeza que vocês estão aí pensando e vão chegar à mesma conclusão, que é: ele teve medo que a sua esposa ficasse com a mesma aparência das velhas fiandeiras, porque quando elas disseram a ele que ficaram encurvadas, com os olhos esbugalhados, o queixo grande, de tanto estar ali perto da roda e do tear, ele disse: espera aí, eu vou jogar tudo isso fora, que eu é que não quero uma esposa desse jeito, eu quero a minha esposa continuando assim, bonita do jeito que ela é. E aí, olha que coisa boa, a esposa se livrou de toda aquela ocupação que ia ter. Ela já tinha pensado que ia passar a vida toda dela só fiando aí no tear e na roda. Mas, enfim, é isso aí. A nossa aula está chegando ao final. E hoje eu trouxe para vocês a leitura deste conto, além de a gente ter conversado um pouquinho sobre os personagens e a ideia do texto, tá certo? Professora, como estão aí? Já acordaram? Resolveram responder? Sim, viu? A Yasmin colocou que, para a pergunta que você tinha feito anteriormente, né? Que ele não queria que a esposa parecesse com as fiandeiras, né? A Yasmin ligadíssima no conto. Resposta corretíssima. Corretíssima, é isso mesmo, Yasmin. Com certeza foi isso que ele não quis. Ele não queria que elas ficassem com aquela aparência. Você está certo. Gente, a gente está se despedindo, terminando mais uma aula. Obrigada, professora Márcia, por aí, pela essa companhia, por estar sempre junto comigo. Obrigada, crianças. Professora, se despeça aí dos nossos alunos e diga que daqui a pouco está voltando, né? Pois é, professora Mauricéia. Olha, gente, daqui a pouquinho, nossa aula de matemática e hoje com ciências, viu? Então fica juntinho, não sai daí não. É isso, gente. Então, ó, daqui a pouco, aquela velha troca que vocês já conhecem. Vocês vão assistir a aula da professora Márcia, Matemática com Ciências, como ela disse. E eu estarei lá, né, batendo papo, aguardando vocês, aguardando a participação. Por hoje é só. Quero agradecer a Jéssica, quero agradecer a nossa produção, quero agradecer a presença de todos vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Um cheiro grande a todos.